Olá, alunos, ex-alunos, concurseiros, amigos e amantes da história, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estar falando da Segunda Guerra Mundial. Mas antes, deixa o like aqui pra gente, se inscreve no canal. Valeu? Bom, para falarmos do período que vai de 1939 a 1945, a gente tem que puxar um pouquinho os antecedentes para entender por quê, o que aconteceu para que a Segunda Guerra Mundial se desenrolasse. Na verdade, ela é apenas a continuação da primeira. O que não tinha ficado tão claro na Primeira Guerra Mundial, ela continua na Segunda. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho dos antecedentes da Segunda Guerra Mundial. Primeiro, o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes impôs duras punições principalmente à Alemanha. A Alemanha não podia se armar, a Alemanha teve que pagar duras indenizações aos países vitoriosos. A Alemanha estava impedida de crescer economicamente. A Alemanha que vai ser a responsável direta pelo início da Segunda Guerra. A Revolução Russa. A Revolução Russa ela representa o receio de um crescimento na ideologia socialista dentro da própria Europa. Então isso representava uma ameaça para países que estavam se formando com os chamados regimes totalitários. E aí a gente já entra nos regimes totalitários da Alemanha e da Itália. Hitler e Mussolini, autoritários, querendo formar um exército forte, com o objetivo de expandir, de criar um espaço vital. Então a partir daí, esses antecedentes eles influenciam diretamente para o início da Segunda Guerra Mundial. A crise de 29. Muitos países da Europa possuíam dinheiro investido na Bolsa de Valores de Nova York. A Bolsa de Valores quebra, consequentemente, esses países que estavam querendo, digamos assim, alavancar na economia, agora se sentem extremamente prejudicados. Desemprego, fome, miséria na família, para a família de muitos trabalhadores que agora não tem mais para onde recorrer, porque perderam seus empregos em virtude dos fechamentos das fábricas, das indústrias que possuíam dinheiro na Bolsa de Valores de Nova York. Outros fatores também são muito importantes para a gente compreender o início da Segunda Guerra. Por exemplo, em 1935, Mussolini, já com um plano muito ambicioso de implantar o expansionismo, o neocolonialismo, ele invade a Etiópia. E em 1931, um pouquinho antes, já começa o conflito na Ásia, entre China e Japão. O Japão querendo invadir a China. Ocorre o início da invasão em 1931, ocupando pequenas regiões de fronteira e a Manchúria. E em 37, de fato, essa ocupação ela se solidifica em determinadas regiões. É nesse mesmo ano que começa a Guerra Sino-Japonesa, que vai de 1937 até o final da Segunda Guerra Mundial, que é 1945. Professor, quais são os nomes que participam, as lideranças que participam diretamente da Segunda Guerra Mundial? Vamos lá. Churchill, Stalin, Mussolini, Hitler, Roosevelt e, posteriormente, com a morte de Roosevelt, Truman assume pelo lado dos Estados Unidos, sem falar também em Hirohito no Japão. Então esses são os homens fortes da Segunda Guerra Mundial. Aos poucos a gente vai falar deles e de cada país que eles passaram a influenciar diretamente para determinadas ações na Europa, na África, até aqui na América também. Pois bem, pessoal, com a invasão do Japão à China, tem uma região que vai ficar conhecida como o Estupro de Nanquim. Por quê, professor? Por que esse termo?
Porque, na verdade, o Japão invade e mata diretamente 200 mil chineses. Estupra 20 mil mulheres, ou seja, 10% da população que foi morta, né? Estupra 20 mil mulheres e mata essas mulheres após o estupro. Isso mostra bem claro a intenção do Japão com relação à China. E em 1938, Hitler ele começa o seu plano de ocupar as regiões mais próximas. Em 38 ele anexa a Áustria, não tem muita discussão até nessa primeira parte, porque a maioria dos austríacos eram povos germânicos, tinham uma relação direta com a Alemanha. Foi feita até uma votação naquele período se os austríacos aceitariam fazer parte da Alemanha, e essa votação passou com margem, né? Uma votação muito expressiva dos austríacos querendo fazer parte da Alemanha. Na Conferência de Munique, Hitler deixa claro que tem interesse em conquistar a região dos Sudetos, da Tchecoslováquia, que era uma espécie de outra região que tinha a maioria dos alemães. A Tchecoslováquia, a princípio, se nega. É colocado para debate entre a Liga das Nações. A Inglaterra e a França não se opõem. E para evitar uma invasão, a Tchecoslováquia perde. A Tchecoslováquia cedeu a região dos Sudetos para a Alemanha. Então, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial, você já tem dois locais que foram invadidos: a Áustria e a região dos Sudetos na Tchecoslováquia. E lá na África, os italianos já passaram a ocupar a Etiópia. A Segunda Guerra Mundial, a continuação da Primeira, começa de fato quando? Quando a Liga das Nações percebe que, entenda, França e Inglaterra, percebe que a Alemanha está aumentando seu poderio na Europa. E no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha invade a Polônia, com o discurso também de dominar uma região onde existe uma parte da população que era germânica. É o chamado corredor polonês. E dessa vez a Liga das Nações precisa dar uma resposta. Aí Hitler já estava aumentando cada vez mais os seus tentáculos. Na verdade, pessoal, Hitler ele não deixa claro para os países ligados à Liga das Nações as suas ambições. Mas entre o povo alemão, todo mundo sabia que era uma questão de tempo. Um pouquinho mais, um pouquinho menos para iniciar a Segunda Guerra Mundial. Muita coisa não ficou explicada para os alemães com o fim da Primeira Guerra Mundial. Foi muito pesado esses 21 anos do chamado período entre guerras. Então a Alemanha queria dar uma resposta à altura. E essa resposta só poderia vir com a Segunda Guerra Mundial. Aí a Liga das Nações não aceita, a Inglaterra e a França saem para o conflito, para o combate. Então vamos lá, vamos definir os dois blocos logo de cara da Segunda Guerra Mundial. De um lado, você tem Japão, Itália e Alemanha. São os países do eixo. Do outro, você tem os chamados aliados. Num primeiro momento, União Soviética, Inglaterra, França, pouquinho depois, China e em dezembro de 1941, os Estados Unidos. Fora outros países que foram entrando logo em seguida. Então formou-se o bloco do eixo, né, contra o bloco dos países aliados. Com a invasão da Polônia pela Alemanha, a União Soviética também, no dia 17 de setembro, invade uma outra parte da Polônia. E eles se encontram. E assinam um acordo, um pacto de não agressão, União Soviética e Alemanha, para que não exista enfrentamento.
Só que, como a gente já observou anteriormente, Hitler não respeitava muito esses pactos assinados por ele, né? Porque da mesma forma que ele assinava, ele desmanchava e alegava estar trabalhando para o povo alemão. Então, eram pactos assinados por conveniência, até a segunda página. É mais ou menos por aí. Logo depois, em abril de 1940, Hitler já começa a ocupar outros países, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Holanda, né? Nessa sequência, e começa a invadir a França. No dia 14 de junho de 1940, Hitler já está em Paris e vai dominar quase que pouco mais de um terço do continente francês. E só não domina por completo por causa de um acordo entre os franceses do Sul, né? Assinaram esse acordo, criam uma chamada República de Vic, e a França não se rende por completo. Através desse acordo, a França continua com quase 55 a 60% da sua região no primeiro momento, porque depois Hitler vai iniciar a ofensiva novamente. E é importante a gente entender também que muitos franceses até aceitaram esse acordo. Por quê, professor? Porque existiam franceses fascistas, né, ligados ao fascismo, e queriam a paz e queriam a chancela de Hitler. Então, alguns aceitaram essa República de Vic, né? Lá já na Itália, entre 40 e 41, ocorreu a chamada Guerra Greco-Italiana. Os italianos, querendo dominar a região da Grécia, com Mussolini, uma invasão mal sucedida, existe o retorno, ele até coloca a frase Mare Nostrum, né? Nós vamos ocupar, aquela região é nossa. Mas não tem sucesso, e aí Hitler assina um pacto com ele, que primeiro ele invade a Iugoslávia, depois que ele domina a Iugoslávia, ele vai partir para a Grécia, é assim que ocorre. A Alemanha invade a Iugoslávia, depois a Alemanha, juntamente com forças italianas, parte para a Grécia. Um pouquinho mais acima da Europa, a União Soviética está entrando em conflitos com a Finlândia. A Finlândia que recebe apoio, nesse primeiro momento, em 1940, da Alemanha. É uma guerra de inverno, é uma guerra de tiro curto. Mas a União Soviética, por ter um exército mais forte, domina algumas partes da Finlândia e negocia 10% do território finlandês. Os finlandeses cedem 10% desse território e 20% das fábricas, né, da indústria da Finlândia passa a trabalhar num primeiro momento para a União Soviética. Depois, eles voltam a se enfrentar um pouquinho no ano seguinte, 1941. A Finlândia rompe o acordo estabelecido com a Alemanha. A União Soviética se afasta da Finlândia. E aí os finlandeses expulsam os alemães de dentro do seu país. Em troca, a União Soviética se compromete a, depois da Segunda Guerra, tirar todas as minas dos campos que foram colocados dentro da própria Finlândia, e a União Soviética faz isso. Então, é importante essa batalha porque a Finlândia foi um dos poucos países, né, que conseguiram manter a sua soberania naquele momento. A França sempre quis contar com o apoio da Inglaterra, e contou com o apoio da Inglaterra nesses anos difíceis de início de guerra. Mas Hitler percebia que ocupar a Inglaterra era muito importante. Então o que é que Hitler faz? Hitler lança uma ofensiva, um grande poderio aéreo nesse momento para invadir a Inglaterra. E no dia 15 de setembro,
esse é um ataque chamado um ataque de força máxima, né? Porta-aviões, navios, submarinos, mas também é considerado 15 de setembro de 1940 a primeira grande derrota de Hitler na guerra. Hitler recuou um pouco, os ingleses percebem que é possível, através de alguns acordos estabelecidos, vencer essa ofensiva alemã que estava ocupando grande parte da Europa. Hitler bola uma estratégia, pessoal, interessante, que é a chamada Guerra Relâmpago. Ele vai com uma ofensiva pesada, porta-aviões, navios, submarinos, blindados, a força pesada. Essa força faz um estrago logo de cara nas linhas de defesa e aí entra a infantaria. Então essa estratégia é conhecida como Guerra Relâmpago, porque ele desmantela como um todo a defesa e aí a infantaria invade logo em seguida. Isso foi o sucesso de boa parte das ações de Hitler entre 1939 e 1942 dentro da Europa, inclusive em algumas ações na África. Em 41, Hitler fortalece o seu exército com tropas da Bósnia e com alguns árabes que passam a apoiar esse movimento porque eles consideram ter um inimigo em comum. Eles quem, professor? Os árabes e os alemães, que são os judeus, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. E também em 1941 Hitler lança um plano para ocupar a África. É a chamada Afrika Korps. Quando ele pega os resultados obtidos pela Itália na África, Hitler percebe que é necessário ajudar os italianos, porque os resultados da Itália na África não são muito bons, né? Não são animadores. Quando a Alemanha vai apoiar as ações dos italianos, as ações de Mussolini dentro da África, aí sim o projeto começa a mudar. Nesse mesmo ano, eles assinam um pacto, chamado Pacto Tripartite. O que é isso, professor? É um pacto assinado pelas 3 nações aliadas de que, se existir conflito envolvendo qualquer uma delas, os outros 2 países têm a obrigação de ajudar, de contribuir, de colaborar. Então eles assinam esse pacto. É um pacto que, na verdade, a Alemanha contribuiu, colaborou muito com essa defesa em ações da Itália, principalmente. Num outro momento, ainda nesse cenário de luta, nesse cenário de conflito, você tem a ruptura do acordo entre União Soviética e Alemanha. E a partir daí, a Alemanha inicia a chamada Operação Barbarossa. Que operação é essa, professor? É uma operação que vai levar ao solo russo 4 milhões de soldados alemães. Estou falando de 4 milhões, pessoal, é gente demais. Com o intuito de ocupar a União Soviética e tomar essa União Soviética para si. Só que as estratégias russas são bem interessantes. Num primeiro momento, os alemães têm vitórias consecutivas dentro do solo russo. A Batalha de Leningrado é um exemplo disso, né? Os russos perderam feio nessa batalha. Em contrapartida, Stalin entende que é necessário, já que os alemães estão há meses dentro do solo russo, é necessário criar a chamada tática da terra arrasada, que é queimar as plantações, queimar os locais que os alemães podem se alimentar, já que os alimentos que eles trouxeram da Alemanha, né, os soldados trouxeram da Alemanha, já havia acabado e agora eles estavam se alimentando do que encontravam dentro da União Soviética. Então Stalin utiliza isso como uma forma de tentar conter esse avanço alemão. E a Batalha de Stalingrado, ela é muito importante, ela tem um peso muito grande, por quê? Primeiro porque Stalin está defendendo o seu território, é a sua cidade, né? A cidade de Stalingrado, né? Cidade que homenageia o seu próprio nome, o seu grande líder, a sua
personalidade, é uma batalha curta, né? Julho de 42 a fevereiro, não tão curta, né? Julho de 42 a fevereiro de 43. O resultado dela são 2 milhões de mortos dentro desse conflito. Mas ela é simbólica porque é o primeiro grande momento que Stalin consegue conter o avanço dos alemães dentro da União Soviética. Stalin chega a dizer uma frase assim: nem um passo para trás, ou seja, retroceder jamais. Os civis que estavam dentro da cidade de Stalingrado, que saíssem, que abandonassem a cidade, eles poderiam ser inclusive assassinados pelos próprios soldados russos. Então a mensagem é muito forte, a mensagem é muito clara, né? Ninguém abandona a cidade, nem os soldados, nem os civis, e Hitler começa a recuar, até que ocorre a Batalha de Kursk, né, que é uma batalha, é considerada a maior batalha de blindados naquele momento, e aí Hitler já observa uma outra ofensiva dos aliados, e aí tira os soldados da União Soviética e retorna para outros flancos de batalha. Pessoal, a gente vai abrir um parênteses aqui para falar sobre o Holocausto. O Holocausto que matou mais de 6 milhões de judeus. Né? Na verdade, a gente não tem um número cravado de quantos judeus morreram nessa chacina provocada por uma alegação ideológica racista de uma raça sobrepor a outra, né? Os arianos fazem parte de uma raça superior e os judeus não. Enfim, a princípio, quando Hitler assume a Alemanha, lembrando lá da aula sobre o regime totalitário, quando Hitler assume a Alemanha, Hitler passa a perseguir os judeus. E Hitler sempre entendeu que o grande problema da Alemanha, principalmente o problema econômico da Alemanha, eram os judeus, que estavam em postos importantes da administração, eram banqueiros, comerciantes bem-sucedidos, e Hitler entendia que aqueles locais deveriam pertencer, principalmente à administração pública, deveriam pertencer aos alemães. Hitler imediatamente passa a perseguir os judeus, né? Cria leis fortes para tirar os judeus, para prender os judeus, e aí cria o primeiro grande gueto importante desse momento, que é o gueto de Varsóvia, né? Ele pega 400 mil judeus e coloca dentro desse gueto de Varsóvia, e os caras vão viver da própria sorte. E nos campos de concentração e campos de extermínio, ele coloca judeus, ciganos, homossexuais, algumas outras religiões, por exemplo, aquelas religiões que guardam o sétimo dia, eles também passam a perseguir, mas a maioria são judeus, que são presos, né? E nesses campos de concentração e campos de extermínio, eles fazem extermínios, como o próprio nome já diz, né? Eles matam, assim, num curto espaço de tempo, principalmente na segunda fase da guerra, né? Como eu disse para vocês anteriormente, são 6 milhões de judeus mortos. Existem campos de extermínio emblemáticos, como Auschwitz, Treblinka e Belzec, né? São campos emblemáticos realmente para a história nesse momento. Enfim, é uma página muito, muito pesada, não só da Segunda Guerra Mundial, mas da história da humanidade. Tá bom? Professor, tá, até agora o senhor falou, mas eu não vi os Estados Unidos. Onde é que esse pessoal entra? Vai entrar agora. Por quê, professor? Eles vão entrar agora. Em 1941, pessoal, 7 de dezembro de 41, os japoneses, que tinham como objetivo ocupar as ilhas do Pacífico, ainda estavam lutando lá com a China, atacam Pearl Harbor. Era uma ilha de treinamento militar no Havaí. E essa é a desculpa que os Estados Unidos queria para entrar de fato na Segunda Guerra Mundial. Já estava mais ou menos tudo organizado. Foi um ataque muito rápido, né? E os Estados Unidos perdeu 6 porta-aviões, 30 submarinos, centenas de aviões, né? E 2.500 pessoas morreram diretamente dentro dessa invasão
a Pearl Harbor. Em 42, Roosevelt dá a primeira resposta aos japoneses, a Lei 9.066, no qual 117 mil cidadãos nipo-americanos são presos. E, logicamente, perdem todo o direito de cidadania americana. A partir daí, vem algumas ações, a Conferência de Teherã, por exemplo, os Estados Unidos entrando na guerra e desembarcando na França. Esse desembarque na França começa não só a ação dos americanos, mas a ofensiva dos aliados, barrando os interesses de Hitler, né? E logo em seguida os americanos também mandam equipes, grupamentos de soldados para a África, também barrando as ações dos alemães, com a chamada Afrika Korps. A Afrika Korps, eles vão perdendo territórios, os alemães vão perdendo territórios, mais territórios, até abandonar a África um pouquinho depois. Ocorre a Operação Paperclip, que é uma operação também que os russos tinham um certo interesse, que é pós a invasão a Berlim e a determinados locais que guardavam documentos importantes para a ciência, para a pesquisa, para a futura corrida espacial. Os americanos têm acesso a esses documentos e guardam isso com muito cuidado, né, na chamada Operação Paperclip. Mas o grande boom dessa primeira fase é a guerra no Pacífico, né? São os enfrentamentos contra os japoneses. Ao longo de 42 até 45, os japoneses e os americanos se enfrentaram diversas vezes, mas os japoneses perderam a maioria desses enfrentamentos, perderam muitos porta-aviões. A Batalha de Midway foi uma batalha sensacional resultado para os Estados Unidos, né? O Japão perdeu 4 porta-aviões, é um número grande. Depois vem a Batalha de Guadalcanal, que é uma batalha terrestre numa ilha, e os japoneses são expulsos. Aí os japoneses começam a entrar em desespero pela quantidade de soldados que ele perde, pela quantidade de territórios que ele perde. Os japoneses começam a entrar em desespero. E aí eles apelam para as ações dos kamikazes, que são aqueles pilotos suicidas. E o resultado vem, né, se assim a gente pode dizer, porque os japoneses vão perder em torno de 2.500 kamikazes e eles abatem 81 navios, 34 barcos foram afundados e mais de 8.000 soldados inimigos foram afetados diretamente. Mas aí já era um desespero, né? Era um resultado pequeno se comparado ao cenário desfavorável da guerra. A invasão da Europa por parte dos Estados Unidos, como aconteceu na França, já havia perdido a África, as ilhas do Pacífico já estavam dominadas quase que todas pelos Estados Unidos. Então, o mundo já estava se fechando contra as ações do eixo. Veio também a Batalha de Iwo Jima, 2 de março de 45, com desembarque em solo japonês, né, uma ação efetiva dentro do solo japonês. E o Brasil? O Brasil entra na guerra, né? O Brasil entra pelo lado dos aliados, né? O Brasil tem 5 navios mercantes abatidos em sequência pelos alemães, né? Vargas até tinha uma certa simpatia pela política de Hitler, né? A política fascista, tendo em vista que Vargas assumiu o Brasil por um golpe também, né? E tinha relações comerciais com os dois lados, tanto do eixo quanto dos aliados. Mas, por uma certa imposição norte-americana e por essa ação dos alemães, o Brasil resolve entrar pelo lado dos aliados. Além do mais, os norte-americanos se comprometem em financiar uma siderurgia, né, em Volta Redonda, e acordos econômicos também são estabelecidos bem interessantes para o Brasil. Então, em 1944,
O Brasil entra na guerra com 25 mil soldados. Né? Nesse mesmo período, Vargas mandou uma grande força de trabalhador para a Amazônia, para extrair borracha, né? Material esse que seria utilizado também na Segunda Guerra Mundial. E 25 mil soldados vão para a Itália. Conseguem vitórias expressivas, né? A FEB, né? A cobra vai fumar. Consegue vitórias em Turim, em Montese, e a principal delas, a tomada de Monte Castelo, no início de 1945. Enfrentou dificuldades grandiosas por causa do relevo, né? Relevo montanhoso, e o clima muito, muito frio, coisa que para o brasileiro a gente não estava acostumado com esse tipo de clima. E nos aproximamos agora, pessoal, do fim da guerra. O fim da guerra. Como é que ocorre o fim da guerra? Primeiro, Mussolini é preso. Hitler descobre essa prisão de Mussolini dentro da Itália. A Itália vira a casaca, né? A Itália sai do lado do eixo e passa para os aliados. Mas numa manobra interessante de Hitler, Hitler solta Mussolini e cria uma república social italiana que pertence à Alemanha, dentro da própria Itália. E aí vem o dia D, 6 de junho de 1944, quando as tropas aliadas, né, muitos americanos, desembarcam em Normandia. A partir daí as ofensivas começam a acontecer, né? Em outubro de 44 ocorre também uma batalha extremamente importante, que é a Batalha do Golfo de Leyte. A maior derrota japonesa para os americanos foi nessa Batalha do Golfo de Leyte, né? Em 16 de abril de 45, eles começam a marchar, os aliados começam a marchar em direção a Berlim, com o intuito de prender Hitler. Os italianos já haviam mudado de lado, os japoneses já estavam apenas se defendendo. E agora o grande objetivo é dominar Berlim, né, e capturar Hitler. De um lado, os russos marchando rapidamente, do outro, a Inglaterra, soldados franceses e soldados americanos, para ver quem chega em Berlim primeiro. Os russos chegam em Berlim, colocam a bandeira da União Soviética, mas recebem a notícia que Hitler já havia se suicidado juntamente com a sua esposa Eva Braun em 30 de abril de 1945. Seu corpo foi queimado, enfim, não deixou o gostinho dos aliados prenderem ou capturarem Hitler como era o interesse. A Alemanha se rende logo em seguida, mas o Japão continua, né? Não, nós não vamos nos render. E aí os Estados Unidos mandam um bombardeio, dia 6 de agosto de 45, em Hiroshima, e 3 dias depois outro bombardeio com outra bomba atômica em Nagasaki, né? Uma de urânio, outra de plutônio. E aí pouco depois, 15 de agosto, os japoneses se rendem. É o fim da Primeira Guerra e os desdobramentos dela. Não existe um número certo, a historiografia não crava um número certo sobre a quantidade de mortos. Alguns livros colocam 60 milhões, outros livros colocam até 80 milhões. Né? Ocorreu o julgamento de Nuremberg para punir todos aqueles que participaram diretamente da Segunda Guerra Mundial, que provocaram a Segunda Guerra Mundial. Ocorreu também a criação da Organização das Nações Unidas, aquele embrião que havia sido plantada lá na Liga das Nações com o final da Primeira Guerra Mundial, floresce com a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, que fica responsável para criar o Estado de Israel, logo em seguida numa antiga região que eles habitavam. Né? Mas aí já é uma outra discussão para uma outra aula. O mundo passa então a ser dividido entre dois blocos econômicos, né? De um lado os capitalistas liderados pelos Estados Unidos, do outro os socialistas liderados pela União Soviética. Aí é o início da Guerra Fria, que tem como um símbolo da Guerra Fria o Muro de Berlim. Mas isso é uma outra aula que nós vamos falar para vocês em outra oportunidade, ok? Valeu, um abraço, tchau, tchau!